Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre tecido conjuntivo, tecido nervoso, a célula e suas organelas, tá bom? Na aula passada a gente falou sobre os músculos e o tecido epitelial e agora a gente vai dar continuidade com o conteúdo nas videoaulas. Bom, esse daqui eu peguei um corte de pele só para vocês terem noção de como é a estrutura celular do organismo humano, beleza? Aqui, essa parte superior da pele é chamada de tecido epitelial. Como a gente já tinha discutido na aula anterior, o tecido epitelial tem a função de quê? Revestimento, tá? Como assim revestimento? Ele tem a função de revestir todos os órgãos, tá? Todas as estruturas para ter uma proteção contra impactos físicos e também para a perda de água e nutrientes, tá? Beleza? Da lâmina basal. O que seria a lâmina basal? A lâmina basal é uma estrutura já pertencente ao tecido conjuntivo. Então, a parte abaixo do tecido epitelial é chamada de tecido conjuntivo, tá bom? E no tecido conjuntivo é um tecido mais vascularizado, tem a presença de capilares sanguíneos, tem a presença de glândulas anexas, tá? Aqui é uma glândula exócrina, mas poderia ter um pelo também, tá? Beleza? Isso daqui é só para vocês terem uma noção. E, geralmente o tecido conjuntivo é muito maior do que o tecido epitelial. O tecido epitelial ele é justaposto. O que seria um tecido justaposto? Que são células bem coladinhas uma na outra, tá bom? E o tecido conjuntivo ele já tem uma função de preenchimento. É como se fosse a espuminha do nosso sofá. Ele tem uma função de preencher o espaço vazio e ligar uma célula na outra. Bom, a palavra conjuntivo, galerinha, significa aquilo que junta, tá? Liga e reúne. Sendo assim, esse tecido tem como função unir as células, órgãos dos mais diferentes partes do corpo. Então, o tecido conjuntivo, ele é meio que é o cimento do nosso organismo. Ele tem a função de ligar as extremidades, ligar os tecidos, tá bom? Como o epitelial de revestir, o tecido conjuntivo, ele tem a função de ligar, tá bom? Esse tecido é bem vascularizado. O que seria ser vascularizado? Ele tem uma alta presença de vasos sanguíneos, tá? E qual é a função dos vasos sanguíneos, galerinha? É o transporte de nutrientes e de gases, tá? É através dos tecidos vasos condutores, das veias e das artérias, que acontece o quê? A troca do gás carbônico pelo oxigênio, tá? As células liberam CO2 e absorvem O2, tá bom? E também todo aquele alimento, todo aquele nutriente do nosso almoço, do nosso jantar, ele é digerido pelo nosso estômago, tá bom? Ele é absorvido pelo nosso intestino, é levado pelos vasos condutores até cada uma das nossas células para nos alimentar, tá? As células precisam de nutrientes, tá bom? E tudo isso é feito graças aos vasos sanguíneos. O tecido conjuntivo, ele é composto por diferentes tecidos, tá? Então, não existe somente um tipo de tecido conjuntivo. Quando a gente fala tecido conjuntivo, são tecidos de liga, como se fossem aqueles tecidos que ligam uma célula na outra, mas não existe um só tipo, tá? Os principais são sanguíneo, beleza? O sanguíneo é o que? Do nosso sangue. O tecido adiposo, que é esse tecido aqui, ó, que é a famosa gordurinha, tá? O ósseo e o cartilaginoso, galerinha. O ósseo é o dos nossos ossos, né? Claro. E o cartilaginoso, para quem não lembra o que é cartilagem, cartilagem é o que a gente tem no nariz e na nossa orelha. Esse ossinho molinho aqui, ó, isso tudo é cartilagem. E a gente também tem cartilagem nas juntas ósseas.
entre um osso e outro para evitar o impacto, tá bom? Só vocês lembrarem da aula dos ossos, tá? Bom, o tecido conjuntivo ele pode ser especializados em armazenar gordura, os adipócitos, tá? As células do tecido adiposo. Então, o que eles fazem? É o seguinte, o nosso organismo ele queima uma determinada quantidade de energia para funcionar, beleza? Então a gente precisa de uma determinada quantidade. Quando o ser humano ele se alimenta de muita coisa, ele não consegue queimar toda essa energia. Então essa energia ela é armazenada, essa energia que sobra, ela é armazenada dentro dessa célula do tecido adiposo. Então a gente forma uma gordurinha. Então quando a gente come além do necessário, esse excesso de comida ele é armazenado nessas células do tecido adiposo. Por isso que a gente fica com essa barriguinha grande, tá? E também tem função de calor. É só vocês lembrarem do urso polar. O urso polar ele é grandão, cheio de gordura e ele consegue viver em temperaturas abaixo de zero, né? Lá no Polo Norte. Bom, também tem o tecido conjuntivo tem relação com a defesa do organismo. Como assim a defesa do organismo? Dentro do tecido sanguíneo existem células de defesa. E essas células de defesa, quando a gente se machuca, tem um corte e sangra, elas se movem rapidinho para atacar os micro-organismos que invadem nosso organismo e também para criar uma cicatrização, tá? Coagulação sanguínea, ou seja, essa casquinha que a gente cria no machucado é chamado de coagulação sanguínea, tá? Isso é graças ao tecido conjuntivo. A cicatrização, quando vocês se machucam e fica como que eu vou falar? Tipo uma pele branquinha, ela não fica uma pele normal. Então, isso é uma cicatriz. Essa cicatriz é o tecido conjuntivo que nasceu no lugarzinho do tecido epitelial, certo? Beleza? Então é o tecido conjuntivo que nasce no lugar do tecido epitelial, por isso que fica branquinho daquele jeito. E transporte de gases e nutrientes. Essa é a função do primordial e principal do tecido sanguíneo, tá? Ele transporta gases para cada uma das nossas células e nutrientes para as células realizarem suas funções básicas, tá? Esse daqui eu trouxe alguns exemplos, né, que é o tecido adiposo. Esse daqui parece ser um cotovelo do homem, tá bom? O tecido adiposo, que é essa parte amarelinha. O tecido ósseo, que está presente no osso. O tecido cartilaginoso, que está na junta óssea aqui. Galera, já esses três aqui, ó, tecido conjuntivo frouxo, tecido conjuntivo reticular e tecido conjuntivo denso, eles são tecidos mais de revestimento. Aqui eu não trouxe eles mais especificamente para vocês, mas são tecidos de revestimento. A única função dele é revestir e ligar, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o tecido nervoso, galerinha, tá? O nosso tecido conjuntivo então já foi. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar mensagem, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o tecido nervoso, tá bom? Galerinha, o tecido nervoso, ele é capaz de receber informações do meio, tá? O que seriam receber informações do meio? Receber informações do meio externo e levá-las ao sistema nervoso para processá-la. O que seria o sistema nervoso? Seria o nosso cérebro, né? Beleza? Esse é o nosso sistema nervoso, tá? E como respostas, também provocar movimentos dos órgãos, movimentos dos nossos braços, das nossas pernas, tá bom? E esses processamentos de informações, eles são feitos por impulsos nervosos, toda essa transmissão. O que seriam os impulsos nervosos? São informação que passam por meio de estímulos elétricos entre um neurônio e outro, tá? Bom, assim o tecido nervoso se torna responsável pelas informações que são levadas até os músculos e membros, realizando os movimentos voluntários e involuntários do corpo. Beleza?
são esses impulsos nervosos, tá? Eles levam as informações até os músculos e os membros, para que a gente possa realizar os movimentos. É só vocês pensarem o seguinte, ó. Eu tô com um livro aqui em cima da mesa. O meu pensamento de levar a mão até o livro e virar uma página são as respostas dos neurônios, tá? Da minha mão, que foram até o meu cérebro, processaram e voltaram para minha mão para mim virar a página. É assim que acontece, tá? Esses daí são os estímulos. Um outro estímulo, quando você coloca a mão em uma água muito quente, acaba sendo involuntário. Isso é um movimento involuntário. Quando você leva a mão a uma água quente, você tem só aquele estímulo de tirar a mão, tá? Bom, os neurônios, eles estabelecem comunicação entre si numa região chamada de sinapse. A transferência de impulsos nervosos entre neurônios ocorre graças aos neurotransmissores, beleza? Então, uma comunicação entre um neurônio e outro é chamado de sinapse, beleza? Esse nomezinho aqui é importante vocês saberem, tá? A gente não tem só um neurônio nem 20 neurônios, são bilhões de neurônios. E a comunicação entre um neurônio e outro é chamado de sinapse. E essa sinapse ocorre com a troca de neurotransmissores. Esses neurotransmissores levam informações através de impulsos elétricos entre um neurônio e outro. Tá bom? Bom, essa daqui é a estrutura de um neurônio, ó. O neurônio, como uma célula qualquer, ela tem mitocôndria e tem núcleo, beleza? A mitocôndria é pela respiração da célula, produção de energia aqui na célula, e o núcleo armazena o material genético. Esse daqui é o corpo celular, beleza? E esses são os dendritos, tá? Essa estrutura aqui, belezinha? Aqui nós temos a baía de mielina, o nodo de Hanver e a célula de Schwann. Mas esses nomes aqui vocês não precisam saber. O que vocês precisam saber agora é o quê? Que todo esse corpinho compridinho aqui é chamado de axônio, tá? O axônio aqui ocorre os impulsos elétricos, tá? E o terminal do axônio, beleza? Então, corpo celular, axônio e terminal do axônio. O que acontece aqui nessa brincadeira? Ó, esses neurotransmissores, eles são recebidos por esse neurônio, tá? Ocorreu uma sinapse entre um neurônio anterior e entre esse neurônio. Os neurotransmissores são assimilados, eles passam pelo axônio e no terminal do axônio os neurotransmissores são liberados aqui e eles entram em contato com outro corpo celular, outro dendrito de outro neurônio. E essa comunicação entre um neurônio e outro é chamada de sinapse nervosa, tá? É bem fácil, não é?